Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente à nossa editoria Tijolo por Tijolo. Nós atravessamos um mês bastante positivo, de abril para maio, dando sequência ao movimento de valorização dos fundos imobiliários, né? Nossa carteira recomendada ao longo desse ano tem dado resultados bastante positivos. Para quem está acompanhando lá a nossa edição, a nossa publicação no Agora Insights tem acompanhado isso, tem visto que a gente tem gerado alfa, né? Retorno excedente em relação ao mercado. Então fica o convite a todos, lembrando que o Tijolo por Tijolo faz parte da nossa editoria de fundos imobiliários aqui na Ágora, né? Então tem um relatório mensal da nossa carteira, mas também trazemos sempre convidados, algum tema, algum estudo relevante aqui nesse videocast para comentar um pouquinho com vocês sobre o que aconteceu no mês anterior e também dar a indicação futura do que esperar daqui para frente. E nesse sentido, nada mais importante do que trazer para a discussão, né, sempre um convidado, alguém relevante de mercado que traga informações para vocês já direto da economia real, né? Quem está ali na ponta negociando os imóveis, falando com os inquilinos, falando com potenciais compradores. Então, é com isso aqui que eu começo a edição desse mês de maio com a Anita Scal, da Rio Bravo, diretora e gestora responsável pela estratégia de tijolos e fundos de fundos da Rio Bravo. Tudo bem, Anita? Muito bom estar aqui, obrigada. É a primeira vez, eu espero que gostem do podcast, principalmente para falar de um fundo que a gente chama lá, que é nosso primogênito, né? Com certeza. Foi nosso primeiro fundo de gestão ativa. Com certeza. E, inclusive, eu conheço o Rio Bravo Renda Corporativa, né, que é o RCRB11, que vai ser um pouco mais o foco da nossa conversa aqui. Há um bom tempo, já fui visitar alguns empreendimentos, fizeram um trabalho bem legal, mas a gente já comenta sobre isso. Mas, antes disso, Anita, para todo mundo ficar na mesma página, conta um pouquinho quem que é a Rio Bravo, um pouco da estratégia de vocês, quais são os fundos, enfim, dá um panorama geral do que é a Rio Bravo para a gente. Tá bom, vamos lá. Esse ano a Rio Bravo faz 25 anos. Sim. Né, de mercado. A Rio Bravo foi fundada pelo Paulo Billig e Gustavo Franco. Acho que aqui a gente dispensa comentários para falar do Gustavo e do Paulo. E a gente nasceu de uma estratégia de Venture Capital e Private Equity. E dessa estratégia a gente acabou comprando uma empresa que se chamava Mercúrio DTVM, onde ela administrava fundos imobiliários. Legal. Então a Rio Bravo foi pioneira nesse setor. E isso foi por volta dos anos 2000. Aí a gente começou fazendo só administração fiduciária e mais ou menos em 2008, com o antigo JK Financial Center, que hoje é o Rio Bravo Renda Corporativa, a gente começou a fazer gestão de fundos imobiliários. Hoje a gente tem 26 fundos imobiliários, quando eu falo é só a estratégia tijolo. Tá bom. E mais ou menos 11,1 bi sob gestão nos fundos tijolo. E a gente tem uma parte de crédito também, que a gente tem aproximadamente 3 bi sob gestão, principalmente nos fundos de CRI lá dentro. Entendi, legal. Então, realmente, um portfólio bem grande. Então, é quem realmente está ali na ponta final, fazendo negócios, né, entendendo um pouquinho do que está acontecendo. Um pouquinho não, né? Entendendo muito do que está acontecendo no mercado imobiliário aqui no Brasil. Então, super importante a presença aqui da Anita conosco. E aí, já trazendo o assunto para o debate aqui principal, que é o Renda Corporativa, né, o RCRB11, fala um pouquinho sobre ele. Qual que é a estratégia do fundo, composição atual, portfólio, enfim. Vou voltar do início, né? Tá. O Rio Bravo Renda Corporativa nasceu da antiga estratégia de um edifício chamado JK Financial Center, que fica aqui na Juscelino. O que eu te falei no começo, ele é nosso primogênito, porque foi nosso primeiro fundo de gestão ativa. Então, em 2008, mais ou menos, ele foi um fundo fiduciário. Em 2008, a gente trouxe ele para Rio Bravo. A gente mudou o regulamento dele, que era um fundo monoativo, de um único ativo, para um fundo multiativo. E naquela época, em 2008, a gente tinha uma restrição da CVM, que é a antiga 205, 206, que a gente tinha que fazer uma consulta formal ou assembleia com aprovação de, no mínimo, 50,1% dos votos aprovando. E a gente conseguiu 60% naquela época. Então, a gente foi uma grande vitória. Aí, em 2009, a gente fez uma primeira emissão de cotas desse fundo dentro da Rio Bravo, para captar só 50 milhões de reais. A gente captou e comprou o Jatobá.
que foi o segundo ativo do fundo. A gente comprou uma laje, inicialmente a gente ia comprar andares, a gente não queria comprar prédios inteiros, então era para comprar andares em diversas regiões de São Paulo que a gente considera performada. Quando a gente fala performada, a gente usa o duplo L, né, que é localização e locatário. Então, são as regiões mais primárias. Nas principais, a gente sempre teve o foco muito em São Paulo, embora a gente tenha 2 andares, duas lajes no Rio, a gente gosta de focar em São Paulo, que a gente está presente, a gente conhece, a gente está dentro do mercado, e aí a gente foi fazendo outras emissões e comprando alguns andares até chegar no momento que o fundo já estava mais robusto, já tinha mais de 400 milhões em lajes corporativas, a gente mudou um pouco a estratégia e começamos a comprar não, prédios inteiros ou uma parte um pouco mais relevante do prédio. E aí hoje a gente tem um portfólio muito baseado em São Paulo, nas regiões de Paulista, Faria Lima, Juscelino, Berrini, dois imóveis no Rio e na Vila Madalena. Legal. Engraçado que é curioso até de notar que a história de vocês se confunde muito com o mercado de fundo imobiliário como um todo, né? Eu acompanho essa indústria pelo menos há 10 anos e, de fato, existia no passado, né, um grande ceticismo com gestão ativa, né? Você precisava comprar aquele fundo com a plaquinha, né? Eu estou comprando o JK Financial Center, estou comprando o FCFL, que seja, o Campus Faria Lima, enfim. E desde então, até vocês encabeçando esse movimento da gestão ativa. Então, essas histórias se confundem, é muito interessante de notar isso. Pra gente, assim, o JK Financial Center foi um aprendizado, né? Porque a gente pegou aquele imóvel, tinha alguns problemas dentro do imóvel mesmo, propriamente dito, de matrícula, então a gente teve que dar uma mudança no portfólio, na matrícula, chamar as pessoas que eram... Porque na época, só voltando, quando foi constituído o JK Financial Center, foi feito um fundo imobiliário lá no Itaú Unibanco, e aí as pessoas eles foram vendidas, essas cotas foram vendidas via corretores de imóveis, né? Eita. E Curioso. hoje é proibido, mas foi lá em 1994, 95. Então, os corretores tinham várias pessoas que subscreveram e não integralizaram, e foi outro integralizou. Então, a gente teve que dar uma mexida nisso para conseguir transformar ele no fundo de gestão ativa. E a gente não fez isso só com renda corporativa, né? A gente fez isso com o Exapar, que se transformou no RBED, que do RBED foi para o RBVA, o SDIL, que hoje é o TRBL. Então, assim, a gente pegou muitos fundos monoativos com uma única estratégia e a gente conseguiu formar uma família de renda lá dentro da Rio Bravo. Então, a gente hoje tem todos os segmentos. Então, a gente atende o residencial, o corporativo, logística, o varejo. E eu acho que hoje, antigamente, quando era xingamento, você falar em gestão ativa, hoje que o contrário não, fundo monoativo não vai entrar, tem pouca liquidez. Exato. Esse fundo vai se perder ao longo do tempo, etc. Então, acho que a gente vê um pouco mais de ceticismo quando alguém vai olhar isso. Embora a gente conversa com diversos investidores, tem muito investidor que ainda prefere saber que ele investe naquele determinado imóvel, com aquele determinado locatário, sem querer um fundo de gestão ativa. O mercado imobiliário ele tem essas nuances, né? O cotista como um todo, né? Foi mudando ao longo do tempo, mas tem essas nuances interessantes. Eu lembro no começo, eu cobria muito, eu falava muito do edifício Galeria lá no centro do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, alguns prédios específicos, né? Que até já foram incorporados, né? Tinha o Tower Bridge, que era um monoativo e foi para dentro de portfólios, enfim. Essa evolução do mercado acompanhou também vocês como precursores nessa guinada aqui, fazendo um bom serviço, porque eu particularmente entendo que a gestão ativa faz muito mais sentido para o cotista e até para o mercado imobiliário como um todo, né? Essa oxigenada, mudanças, né? Poxa, agora, nesse momento, a Faria Lima é o melhor lugar. Mas daqui 10, 15 anos talvez não seja. Então por que eu tenho que manter o meu portfólio inteiro aqui? Por que eu tenho que ser exatamente nesse prédio? Poxa, já tive uma tira ajustada no meu investimento super elevada. Então é bem legal ver esse movimento. Aqui eu e o Wellington, né, que cobrimos a
tocamos a cobertura de fundos imobiliários na Agro, somos fãs de gestão ativa, né? Nós não temos nenhuma gestão passiva, inclusive, nas nossas carteiras recomendadas hoje. Interessante, mas só fazendo um comentário, é o risco, né? A Exato. gente tem que enxergar o risco. Exato. Então, quando você está no fundo, sei lá, vamos pegar na pandemia, Sim. que a gente ainda tinha mais fundos monoativos. Deixou de pagar, deixou de ter renda, né? Sim. E eu acho que isso assustou um pouco também, né? Com Acho certeza. que foi esse movimento também que assustou um pouco os investidores de fundo imobiliário. Não tem para onde correr, né? Então, quando você tem uma gestão ativa, um portfólio mais diversificado, você consegue mitigar, né? Hora de um lado, hora do outro, mas isso é interessante de acompanhar. E como eu havia comentado, eu acompanho bastante, né, o RCBRB há muito tempo. Inclusive, já fui em alguns empreendimentos. Eu estive o ano passado, eu estive no Bravo Paulista. Esse ano, mais recentemente, eu estive no Girassol. Então, conheço bem os empreendimentos e de forma que eu posso falar aqui de boca cheia que vocês fizeram um trabalho muito legal, né? De pegar uma vacância ali acima de 20% e reduzi-la a virtualmente zero. Depois aumentou um pouquinho, hoje está em 2,2%. Só que isso não veio a custo de nada, né? Você tem um gap ali entre a vacância física e a vacância financeira, né? Você tem hoje um pouco mais de 2% de vacância física, ou seja, os imóveis estão ocupados, só que eles não estão lhe rendendo aquilo que eles deveriam render. Então você tem uma vacância financeira ali perto de 16%. Quanto tempo a gente vai ver esses números equalizando, Anitta? Porque ele é muito relevante para a distribuição para os cotistas, né? Na medida que o aluguel passa de ser isento, ou pelo menos com desconto, e passa a ser integral para o cotista aproveitar aquilo. Você falou uma coisa que é bem interessante, né? A gente, mais ou menos em 2020, quando a gente começou a fazer o retrofit do Bravo, a gente esperava do Bravo Paulista, que eu digo, a gente esperava que a gente fosse ter uma alocação, uma absorção muito rápida, né? Entregou Sim. o ativo e, sei lá, ia ter um monousuário, ou as locações iam ser muito rápidas, mas foi bem no momento da pandemia. Então, Exato. A gente teve o azar e a sorte. Por que eu falo que é a sorte? Porque a gente se antecipou logo depois da entrega e a gente começou a fazer o plug and play. E com isso a gente começou a alugar de uma forma muito mais rápida do que os nossos concorrentes. Eu falo concorrentes, mas da região da Paulista mesmo. E reduzir essa vacância. Então, hoje, só para te falar, a vacância está abaixo, né, de 2%, porque a gente anunciou na segunda-feira essa troca de locatários, né, porque a gente despejou um dos locatários. Sim. E a gente conseguiu colocar um dos locatários que ocupam o imóvel no andar nesses quase 1.000 metros quadrados. Só que a gente tem o tempo da carência Sim. e o tempo do desconto. Exato. E esse tempo de carência, ele tá sendo reduzido, né? O que a gente começou a ser muito mais flexível no começo por conta de uma vacância mais alta, Sim. hoje a gente está menos flexível. Então, a gente entende que até o final do ano vai tá a grande maioria, não digo 100%, mas a grande maioria dos contratos de locação já vão estar... os locatários já vão estar pagando, já vão pagar os aluguéis e alguns já encerram o desconto também. Então, esse gap vai se fechar cada vez mais. Entendi. Então, se a gente pegar por setembro, outubro, esse gap já está bem fechado, Entendi. Bem completo. E aí a gente vai ver uma mudança na distribuição. Legal. Então, a gente tem aqui notícias boas para o segundo semestre. A gente já teve, né, uma mudança de distribuição, porque a gente estava distribuindo 0,85, Sim. a gente está no 0,88, a gente podia distribuir um pouquinho mais, mas a gente está fazendo um pouquinho de caixa e provavelmente entre setembro, outubro ou novembro, a gente já começa a distribuir acima de R$1. Legal. Bom saber. Acho que é até um ponto legal de pegar aqui um gancho, que a gente muito fala da Faria Lima. Nós, pelo menos aqui na Agro, a gente gosta bastante da região da Faria Lima, até por conta do metro quadrado, aluguel rodando perto de R$300. Mas quando a gente olha para dados de vacância, várias consultorias, não são apenas uma, não é apenas uma, várias consultorias mostram que o lugar mais adensado mesmo, que realmente não tem vacância, é Paulista, né, que é justamente onde vocês têm 37% da ABL. Eu queria entender um pouco de você, né? Um mercado aquecido como esse, né? O que é estratégia para o Bravo, não só para o Bravo, né? Mas para o Parque Santos, para o Parque Cultural?
O que é a estratégia? É aumentar aluguel? É vender esses ativos? Porque realmente vocês estão num lugar que hoje o inquilino aparentemente quer estar, né? São inquilinos diferentes, né? Quando a gente pega locações aqui na Vila Olímpia, tipo no Continental Square, é diferente do nosso inquilino no JK Financial Center, Sim. que é muito diferente do nosso locatário na região da Paulista. Mas a nossa estratégia é manter o portfólio na Paulista. A gente não é contra reciclar portfólio, tá? Inclusive, a gente já recebeu algumas propostas tanto para o Parque Santos quanto para o Parque Cultural Paulista. As propostas, elas não foram a melhor proposta. Talvez não seja o momento ideal para venda, mas a gente está aberto a possibilidades. Entendi. Bom, e aí pensando aqui em outras oportunidades, outras mudanças no portfólio. Vocês têm exposição ao Rio de Janeiro, mas é muito pouco. Não chega nem a mexer o ponteiro em termos de distribuição de vocês. Só que, por outro lado, isso aumenta a complexidade operacional, né? Você tem que ter um time comercial por lá, tem que gerir os imóveis em outro estado. O que é estratégia para Rio de Janeiro? É manter esses imóveis? É procurar novos inquilinos? É aumentar preço? O que é a estratégia? O Rio está muito bem locado, né? A gente tem boas locações no Rio de Janeiro. Mas a nossa ideia é que o Rio, assim, é um mercado que está bem atrás, né, do nosso mercado de São Paulo. Se a gente pegar esse nosso último primeira vez desde 2020 que a gente tem uma vacância abaixo de 20% no mercado geral, e o Rio não, né? O Rio não acompanha, a absorção cresceu bastante, então a gente teve a primeira absorção líquida positiva acima da maior absorção que aconteceu em 2016, e o Rio não acompanha. A nossa ideia é que quando o Rio começar a acompanhar, a gente não vai ter esses ativos mais na carteira do renda corporativa, porque são pequenos. Sim. São pequenos e não fazem sentido já tá dentro da carteira. Talvez um fundo ou um ocupante, alguma coisa que queira essa estratégia, a gente deve vender. Até porque o tamanho dos ativos, ele propicia Pequeno. que você consiga fazer vendas no varejo, entre aspas, Sim. né? Não precisa ser... Vender um edifício inteiro acaba sendo mais difícil, mais complexo, né? Mas dois geralmente andares, vender... pingado, exato. é bem mais fácil. Acaba sendo bem mais fácil. Então, muito provavelmente, a estratégia de saída. Você acha que alguma coisa já 2025, alguma coisa para logo? 2025 bem difícil por conta de preço, né? Sim. E por conta de todo o cenário macroeconômico que a gente não tem visto dinheiro novo vindo assim fácil para venda de ativo. Mas nos próximos 3 anos a gente espera reciclar esse portfólio. Legal, bom saber. E aí concentrar só nessa estratégia base de São Paulo, regiões consolidadas, inquilinos consolidados, não mudar a geografia. Não tem o risco aqui da gente ver o Rio Bravo, renda corporativa, se aventurando por novos estados, por exemplo? A gente não é contra. Até o regulamento do fundo, ele é ok com isso, né? O objetivo dele é comprar ativos classe A, em boas regiões. Então, assim, não somos contra. Mas a gente quer ficar com a predominância em São Paulo, nas principais regiões. Então, hoje, eu digo que o nosso foco é São Paulo. Justo. Que basicamente o mercado que pelo menos no curto prazo, deve continuar apresentando a maior pujança, a maior absorção, está equacionado em relação de entregas, né? Então acho que realmente faz bastante sentido. E também a gente vê que o mercado corporativo, ele andou bem, né, nesses Sim. últimos meses. Andou bem, e eu acho que devido a São Paulo, né? Sim. Então, valor de locação, você pega a Faria Lima, acima de R$300 o metro quadrado, a própria Paulista, acima de R$100, o que a gente não via há algum tempo. Então, 100, 120. Então, assim, a gente quer extrair o melhor valor para o nosso investidor que está com a gente desde o início, né? Porque a gente tem investidor que estão conosco desde o início. Exato. E é curioso também notar, assim, quando a gente acompanha os dados, a Faria Lima, realmente 300 metros quadrados, mas as adjacências dela também estão no processo de valorização, né? Rebouças, a própria Vila Madalena tem acontecido. Vocês acabaram de ter uma movimentação bastante importante lá na Vila Madalena, né? Que era uma preocupação minha, e eu acho que eu compartilho essa preocupação com muita gente, né? Que era o fato de ser um imóvel que estava alocado para WeWork, a gente sabe todo o processo que a companhia passou. Então, ali foi eu acho que foi bastante emblemática essa locação. A gente fala que o Girassol é nosso
nosso filhinho caçula, né? Ele é, assim, a gente conseguiu fazer uma alocação, né, para a OPEA, que é público, e num tempo muito rápido, né, Sim. para pegar todos os andares que Sim. estavam vagos. Até a gente tinha recebido já algumas propostas e a gente estava segurando essas propostas, porque era para metade do prédio, né, da Torre C, ou para um quarto da Torre C. Então a gente falou, não, a gente tinha certeza, convicção que a gente ia conseguir alugar tudo. É preço, né? Faria Lima hoje, além, assim, acho que tem um pouco de estratégia de você querer sair um pouquinho do miolinho da Faria Lima, com preço e trânsito. E a região da Vila Madalena, ela tem serviço, ela tem transporte, então ela tem tudo que aqui a nossa região, né, essa região da Faria Lima, ela tem, e com preço bem melhor do que a de Faria Lima para alguém que quer crescer, consolidar as operações. Então, acho que foi uma boa alocação, tanto para a gente quanto para o inquilino. Para o pé foi um achado, né? Já estava tudo pronto, né? E eu fui recentemente no empreendimento, achei bem legal. Tem até um teatro pronto para ser utilizado em algum momento, né? Então, já vai ser breve. Que bom saber, então. Vamos saber logo, teremos novidades aqui. Achei muito interessante lá a estrutura do empreendimento, então realmente tem mais upside aqui em termos de receita vindos lá do Girassol. Do ponto de vista de alavancagem, eu não acho que chega a ser uma preocupação no portfólio de vocês. A gente está falando de menos de 15%, na verdade, e uma dívida relativamente barata, IPCA mais 6, 6,5%. Mas eu queria 6,48. 6,48, baixinha. Principalmente num mundo que a gente está com o juro real ali perto de 7, 7,5, você está com um custo de dívida, um carry-over mais barato do que o cenário atual. Mas queria primeiro que você explicasse para quem está aqui nos acompanhando, da onde vem essa dívida, o que originou essa dívida e como que é o fluxo de caixa, né, de amortização dessa dívida daqui em diante. Tá bom. Só para explicar um pouquinho, o fundo nasceu do JK Financial Center, teve uma reciclagem de portfólio do principal proprietário lá do JK Financial Center. A gente não podia ficar de fora, né? Então a gente comprou alguns andares lá. Hoje o fundo é o majoritário lá dentro do condomínio, então a gente consegue fazer investimento lá dentro para manter o ativo no padrão Faria Lima, padrão JK, só que foi num momento ruim de mercado, né? Foi no momento onde a gente já estava com um ciclo de juros começando a subir e a gente precisava de recursos para comprar, então a gente acabou dando uma entrada, né? Uma entrada até que relativamente alta em dinheiro e a gente precisou alavancar o resto. E essa alavancagem a gente paga com os aluguéis que hoje a gente recebe. Tá? E aí a gente tem, assim, a gente está tranquilo em relação a esse fluxo de amortização, porque a gente também tem FIIs na carteira, que a gente consegue segurar se, sei lá, alguém sai, se tem alguma inadimplência, mas hoje a gente paga ela com os aluguéis. E tem mais quanto tempo de amortização pela frente? Eu acho que mais 4 anos, se não me engano, 3 anos e meio, 4. Então não é algo que é muito próximo disso esteja já endereçado. E aí tem um outro ponto que eu queria trazer aqui para a discussão, porque você comentou, a gente voltou poucas perguntas atrás, a gente falou sobre a questão do gap, né? Fechar o gap da vacância financeira para a vacância física, que vai aumentar o receitamento. Mas tem outro ponto importante agora, entre maio e julho, quase 50% do portfólio de vocês vai passar por revisional. Como estão essas negociações? A gente vai ver algum impacto de repasse da inflação de fato acontecendo? Inflação sim. Tá. Agora, que você fala revisional ou você fala... porque assim, a revisional é quando a gente pode entrar mudando o valor de locação, tendo um pleito acima do valor da inflação, né, do repasse. E em alguns casos a gente está estudando fazer isso, tá bom. Mas tem outros que porque assim, a partir do terceiro ano, não necessariamente eu preciso fazer no terceiro ano.
E aí, em alguns outros casos, a gente acha que agora não é o momento. Tá bom. Então, a gente vai esperar o momento certo para entrar com essa revisional. Tá, então muito provavelmente a maior parte seja só a inflação do período. Tá, e o grosso é IPCA. O grosso é IPCA. Tá, então tem pelo menos algum ajuste marginal Sim. para acontecer e ajudar também naquele aumento de distribuição que você havia comentado. Sim. Bom, já caminhando aqui para o encerramento, só trazer aqui, eu entendo que vocês, assim como a indústria como toda, nós mesmos, a gente estava até falando aqui nos bastidores, né, o efeito nocivo dos juros elevados sobre o interesse marginal dos clientes, né, sobre investimentos, seja fundo imobiliário, seja ação mesmo, o juro elevado ele acaba afastando muito dos investidores do risco, né? E fundo imobiliário, na essência, ele é um ativo de risco, né? Ele é um ativo de renda variável, que por mais que você tenha o tijolo, né? Em muitos casos, o ativo real ali amparando os preços, acaba oscilando em função dos sabores de mercado. E ao longo de 2024, tanto o IFIX quanto o RCRB perdeu valor. E aí vocês chegaram a perder cerca de 5 mil cotistas, né? Eram um dos maiores fundos aqui no mercado, 35 mil cotistas. E ao longo de 2025, o mercado melhorou bastante, né? Eu comentei lá no começo da edição que nossa carteira tem performado bem, o IFIX tem performado bem. Como que vocês têm enxergado o interesse do investidor? Vocês têm percebido um crescimento de cotistas? Quem é o cotista que tá entrando? É investidor pessoa física? É institucional? É estrangeiro? Como que tem sido esse movimento de novos investidores na base de vocês? Legal essa pergunta. Porque eu acho que, assim, o mercado em geral, ele melhorou bastante em abril, né? No mês Sim. de abril. Mas a gente pega o setor corporativo, ele ainda é o que mais demora para voltar, né? Sim. Eu acho que as pessoas, os investidores, né, em geral, eles ficaram com um pouco mais de receio por conta do home office, que aí dá um outro podcast para a gente falar da tese corporativa, mas por conta de home office, e a gente viu que as empresas, elas voltaram a ocupar, inclusive tem várias empresas que faziam um híbrido, que não faz mais, Sim. etc. Então voltaram a ocupar e o escritório é importante, Eu né? nem trouxe essa discussão pro radar, porque eu praticamente já passou 5 anos da pandemia, continuar falando de home office por causa da pandemia, Eu pra acho mim que nem pandemia. é completamente fora de senso. Geralmente eu tenho discussão com os clientes e o pessoal levanta essa tecla, mas pandemia, poxa, foi em 2020. As crianças que nasceram na pandemia já são maiores do que eu já. Verdade. Mas existe, ficou um pouco, né, assim, o carimbado que Sim. o corporativo, ele demorou mais para voltar e ele tá voltando. Então, assim, eu acho que tem uma coisa que é juros, ciclo de juros alto, correlação negativa com a taxa de juros que faz com que os fundos caiam, né, e tenham uma volatilidade mais alta em bolsa, mas também tem o setor, né? Sim. Então a gente pega todos os fundos corporativos, eles estão tradando abaixo do par, né? E aí o renda corporativa, ele, na minha cabeça, na minha percepção, que tem um portfólio resiliente, com uma vacância super baixa, a gente chegou a ter vacância zero, agora a gente está com uma vacância abaixo de 2%, não faz sentido ele estar sendo negociado tão barato como alguns outros que também não fazem sentido. Só que a gente percebe que esses cotistas, pessoas físicas, eles saem desse ativo de risco, e grande maioria, né? Inclusive institucional. Então a gente tinha bastante fundo de pensão dentro do renda corporativa que saíram, né? Que receberam uma ordem em 2023, 2024, para saírem de todos os fundos imobiliários, e fez com que as cotas do fundo despencassem. Caramba. Mas a gente viu que agora já está voltando, né? Então, a gente perdeu mais ou menos uns 5 mil investidores, mas a gente também viu que estão voltando, e quem está voltando? Pessoa física. Legal. E é curioso, então, e a gente vai ver esse movimento ganhando força, muito provavelmente, né? Na medida que, assim como nós, muita gente começa a esperar que a Selic ela vai começar a passar por um ciclo de abrandamento, dezembro, janeiro, aqui há dúvidas de quando que vai ser esse início de ciclo, mas também tem a questão do fluxo do próprio fundo de pensão, porque tem uma regra que eles não podem investir diretamente em imóveis, então isso acaba ajudando a indústria de fundos imobiliários como um todo, então provavelmente esse fluxo vai vir de volta.
A gente reza pra isso, né? A gente não pode mais concorrer com a B, né? Com certeza. Mas é difícil concorrer com uma NTNB pagando 7, 7,5. É prejudicial para todo mundo, não só para vocês, tenho certeza disso. Anitta, queria agradecer muito pelo bate-papo, assim, é super importante estar na ponta direto com o gestor, porque vocês fazem o mercado imobiliário, né? A gente noticia o que está acontecendo, mas no fundo, são os gestores, as construtoras, as incorporadoras, os próprios investidores que estão formulando e fazendo os preços. Então, eu agradeço demais aqui a presença, a parceria da Rio Bravo. Rio Bravo é um parceiro de longa data, sempre esteve aqui conosco, aceitou os nossos convites. Então, antes da gente encerrar, eu queria que você passasse aqui uma mensagem final para os investidores sobre o Rio Bravo ou alguma outra mensagem que você queira passar aqui. Eu só queria agradecer também, sempre bom falar para você e para os investidores. Acho que o mercado de FII é um mercado resiliente, tem uma renda passiva, tem uma renda mensal muito importante para os cotistas, pessoas físicas, principalmente porque são isentos de IR. A gente tem fundos de todas as estratégias e eu espero que a gente consiga voltar aqui para falar de outras estratégias também. E se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar lá em contato com a gente lá no RI, que a gente atende todo mundo. Com certeza. A gente tem a cobertura de alguns fundos da Rio Bravo, não todos eles, mas também vocês podem acompanhar as notícias todos os meses no nosso relatório mensal, mas também pode ir direto na fonte, né, direto lá com a Rio Bravo, que eles vão ter sempre as informações mais atualizadas possíveis para vocês. Queria agradecer a quem ficou conosco até agora. Deixa seu like, deixa seu comentário se você gostou da editoria, dá sugestões de tema para as próximas. E com isso eu encerro a edição do Tijolo por Tijolo desse mês de maio. E eu espero vê-los no mês de junho, possivelmente com novidades novamente. E esperamos um mês positivo, como tem começado aqui esse mês de maio. E vamos esperar que até junho continue assim. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Até a próxima, Anitta. Obrigada.